Com um crescente interesse na busca por uma vida saudável, hoje iremos abordar o tema suplementação. Conosco o Dr. Francilon Roberto. Isso aí, Sônia, Carlos, boa noite a todos. Estamos aqui para responder os questionamentos aí, as dúvidas, né, que a gente souber, a gente vai responder. E ele que é meu parceiro, né, de sempre, Carlos Albuquerque. Toma aí de vez em quando, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, depende da hora que você for assistir. Doutor, quando a gente se fala de suplementação, o senhor já chegou aqui falando com a gente que eu imaginava um tipo de suplementação e o senhor falou comigo que tem outros, né? O senhor explica pra gente o que é suplementações e quais as que existem? Pois é, a suplementação é que você vai repor para a pessoa, você vai suplementar o que você vê que a pessoa está em falta, né? Então, para essa análise de suplementação, você tem que estruturar uma anamnese com o paciente para escutar as queixas clínicas dele, saber o que ele está sentindo. E a partir desse momento você vai seguir pedindo os exames. Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, os ultrassons, né? O que for pertinente ao caso especificamente daquele paciente. Com os exames em mãos, você vai analisar o que há de deficiência, né? E o que não está, vamos dizer assim, num valor legal, vamos dizer assim. Eu gostaria até aqui, né, na televisão, explicar para vocês uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem. Valor de referência de laboratório é simplesmente um valor de referência estatístico, não é um dado de saúde. Porque, por exemplo, quando você tem um valor de referência, vou dar um exemplo aqui bem clássico da vitamina B12. O valor de referência de um laboratório da vitamina B12 é entre 200 e 900. Vocês vão concordar comigo. Quem que é saudável? O cara que tem 201 de B12 ou o cara que tem 899? É uma margem muito ampla, é uma margem muito divergente. Então, esse valor de referência de laboratório é um dado estatístico, ou seja, as pessoas que procuram um laboratório para fazer exame de sangue, seja ela um idoso, seja um adulto, seja um jovem, seja uma criança, está todo mundo ali, naquele valor de referência. Então, esse valor é um valor de referência, ou seja, da média de quem procura um laboratório para fazer o exame, da B12, por exemplo. Porque vocês vão convir comigo que quem tem 201 e quem tem 899 são pessoas completamente diferentes a se julgar pela B12. Mas existem trabalhos, existem análises em que você faz o quê? Um grupo de pessoas e você dosa naquelas pessoas, naquele grupo com a idade, por exemplo, faixa etária entre 15 e 20 anos, só homem ou só mulher, pessoas que não têm câncer, pessoas que não tomam remédio nenhum. Aí você vai ver que nesses grupos você sim vai ter um dado de saúde, que são próximos dos valores de referência das pessoas saudáveis. Ou seja, nas mulheres a B12 de uma mulher saudável é acima de 600 e o homem pelo menos acima de 700. Ou seja, aquele paciente que pegou lá o exame, viu lá o valor de referência 200 a 800 e 200 a 800 que o senhor falou, né? 200 a 900. A 900. Ele está com 205, ele falou, opa, estou bem demais. Mas aí o médico vai interpretar e falar, não, você não está bem demais. Exatamente, essa que é a questão. Porque aquele do laboratório é um valor de referência geral, de média, de estatístico. É um dado estatístico, não é um dado de saúde. Isso é muito importante entender. Porque se fosse assim, Carlos e Sônia, na verdade você não precisaria ser médico para analisar exame. O paciente poderia pedir o exame particular, fazer e... Não, valor de referência, está aqui. Não, então está tudo bem. Mas só que não é só isso também. É lógico que você... Porque cada pessoa tem o seu valor de referência da sua vitamina, né? Você vai ali, quando você faz mesmo em pessoas saudáveis, você tem uma média estatística próxima e dado de saúde. Mas eu posso ter, por exemplo, só para vocês entenderem bem, 12 por 8, pressão 12 por 8, é uma média. Às vezes você tem 11 por 8, para você é o seu normal. Às vezes o cara tem 13 por 8, para ele é o normal dele. Então, assim, a média é 12 por 8, mas existem margens para mais ou para menos que são aceitáveis, desde que você não tenha clínica de doença, não sinta mal, né? Às vezes, por exemplo, o indivíduo pode ter uma pressão 10 por 7 e não sentir nada. Outro já tem 11 por 7 e já fica tonto, fica querendo desmaiar, fica passando mal. Esse é sintomático, então aquela pressão para ele é baixa. Entende? Entendi. Essa situação que o senhor descreveu aí, ela ainda fica mais interessante ainda se tiver, antes de a pessoa analisar um tal valor de referência lá no exame do laboratório, ela ainda vai no site de buscas, acha umas informações lá, eu já estou sabendo, já sou o médico. Isso. Aí a gente esbarra naquele brasileirismo, nesse problema nosso da famosa automedicação também, né? Isso, além de analisar o exame por conta própria, eu vou lá e ainda vou me tomar os suplementos que eu acho que eu preciso. Por isso que eu falei, porque assim, não é só primeiro, a gente não trata papel, você não trata laboratório, você trata o paciente. Então, como eu falei,
você vai ter ali um dado de saúde, de exames próximos de pessoas saudáveis, que vai ser o adequado. Mas não quer dizer que, por exemplo, vamos supor, como eu falei, a B12 para mulher, em geral, acima de 600. A B12 no homem é acima de 700. Mas, por exemplo, chega um sujeito que tem ali 600, homem. Mas ele não tem fraqueza, ele não tem esquecimento, ele não sente nada, absolutamente nada relacionado à deficiência de B12. Não necessariamente você vai suplementar B12 para ele. Porque também hipervitaminose também faz mal. Né? Doutor, às vezes a gente vai em alguns médicos e eu, há pouco tempo aí, eu fiz alguns exames que eu nunca tinha feito na minha vida. Aí você pergunta, vira e fala assim, não, isso não faz diferença na sua vida, tá? Esses tipos de exame que foram solicitados. Tem exame que realmente não tem o porquê ser feito de sangue? Não, ele só não tem um porquê ser feito se o indivíduo não consegue interpretar o que ele pede, né? Se eu peço os exames para o meu paciente, tem que saber interpretar o que vai me trazer de dado. Então, assim, na verdade, assim, essa questão da medicina convencional, muito em voga agora a questão da medicina preventiva, da medicina integrativa, e às vezes o colega que não entende, não sabe, ele começa a julgar o outro que pede, quer dizer, mas aí isso aí é um problema dele, quer dizer, se ele acha que não é importante, mas aí se você perguntar para ele por quê, aí ele tem que responder por quê. E na maioria das vezes não vai nem saber por quê, por exemplo. É uma coisa que eu falo com você, às vezes você vai no médico que às vezes não procurou, né, um estudo por fora, uma pós-graduação, não procurou um conhecimento fora. Vou desenhar para vocês uma coisa que acontece demais, já deve ter acontecido até com vocês. Vocês vão no médico, tá lá, colesterol 250. Morri. Receitinha, tô morto. Receitinha de estatina na hora. Receitinha de estatina na hora. Aí você pergunta pro médico assim, doutor, mas onde é que é produzido o colesterol? Eu te garanto que mais da metade dos médicos vão saber onde é produzido o colesterol. Você sabe onde é produzido o colesterol? Não. Você sabe, cara? Não. Pois é, no fígado. O colesterol produz fígado, o fígado produz colesterol por algum motivo. O colesterol é matéria-prima para vários hormônios. Para vários. Como é que você fabrica cortisol? Colesterol. Como é que você fabrica testosterona? Cortisol. Estradiol. Cortisol. Você entendeu? Então, assim, às vezes, um problema na tireoide provoca um aumento do colesterol, porque a tireoide é uma glândula que produz o T3, que é o hormônio ativo da tireoide, e produz o T4, que é o hormônio inativo, é o pré-hormônio. E a função da tireoide é fazer o quê? Catalisar as reações químicas no corpo todo. Se você tem uma tireoide lenta, você vai ter um problema o quê? Na transformação de colesterol, que é uma matéria-prima para hormônio, em hormônio. Aí, em vez de você resolver um problema de uma vez só, que é tratar a tireoide do paciente, você passa em estatina. Na grande maioria das vezes vai trazer muito problema para o paciente, dor no corpo, mialgia, tem muito efeito colateral. Não estou dizendo que não deve usar a estatina pontualmente. Em alguns casos você tem que usar, há critérios para usar em vários pacientes cardiopatas. A estatina é que tipo de medicamento? Simvastatina, rosuvastatina. Mas ela é para baixar colesterol. Ah, sim. Ele serve para baixar. Mas veja bem, a gente não produz estatina. Seu corpo não fabrica simvastatina, rosuvastatina. E eu não quero dizer com isso que não tem que usar. Tem. Mas muito menos do que a gente usa hoje, te garanto isso. Se usa muito mais. E você pode ter certeza que questões financeiras estão impactando essa prescrição do doutor. Você pode ter certeza. Doutor, a gente já tem hoje propagandas na televisão, né? Eu até me lembrei dos anos de 1980, que a gente via esse tipo de propaganda lá nos anos. Agora, eu até estranhei, mas o cara fala assim, vitamina não é remédio. Você pode comprar e tal. Inclusive, a gente chega às farmácias... E lá perto do caixa, né? Acredito que seja proposital, né? Tá lá um monte de vitamina. Aí o caixa ainda te pergunta, não vai levar uma vitamininha? Não vai levar um suplementozinho? Olha aqui, tá bacana, tá na promoção. Isso é um problemão, né? Demais. Essa frase é correta? Vitamina não é remédio? Não, realmente, vitamina não é remédio. Né? Vitamina é uma vitamina, quer dizer, é uma suplementação que você faz. Mas também quer dizer aqui o seguinte, vamos dar a mão para a palmatória. Como eu falei, a questão das estatinas, que existe aí o peso da indústria farmacêutica para obrigar o médico, né, a prescrever estatina, lhe dando um congresso na Espanha, lhe dando um congresso não sei aonde e tal. Essas coisas que a gente sabe que existe. Vocês sabem que existe. Mas na medicina de suplementação também existe uma máfia gigantesca, bilionária, que é usar coisa que, primeiro, que não tem dado científico verdadeiro. Tem muita coisa que se prescreve que não tem o menor sentido. E não tem dado científico embasado, correto, para você poder prescrever. E mesmo assim, muita gente prescreve. Entendeu? Então, assim, esse negócio de chegar na farmácia, o balconista oferecer vitamina, você vai comprar se você for trouxa, se você for bobo. Por quê?
como eu falei, você tem que fazer toda uma análise. Não é simples. Gente, se fosse simples assim, não precisava fazer 6 anos de medicina, mais 3, 4 anos de residência. Você estudar 10 anos pra você poder fazer uma receita. Aí um cara que é o balconista fala, toma aqui uma vitamininha. Não, mas peraí, aí chega o Carlos lá, chega a Sônia. Aí o cara oferece a mesma vitamina pro Carlos e pra Sônia. Será que os dois têm a mesma deficiência vitamínica? Por isso que eu acho que a questão... Acho não, eu acredito nessa questão de polivitamínicos. Vem tudo. Mas peraí, mas será que você precisa de tudo? Será que não vai te causar uma hipervitaminose de algum daqueles itens? Não faz sentido, né? E nas redes sociais é uma confusão, né? Não sei se a Sônia já deu uma pesquisada. A gente está lá navegando, aí tem um médico que diz que o negócio é jejum intermitente, não, o negócio é comer de 3 em 3 horas, o outro já questiona, o tal do ovo um dia pode, o outro Você não sabe pode. o que tá valendo. Daqui a 3 horas já pode comer muito ovo, depois já não pode mais. É uma confusão, né? A Mas gente aí, não consegue. Carlos, uma máxima que eu sempre falo no meu consultório. Quem tem um médico, tem um médico. Quem tem vários médicos, não tem nenhum. Isso serve para várias profissões. Você tem que ter uma pessoa de confiança. É uma frase interessante. Isso é o primeiro ponto. Você tem que ter um sujeito de confiança. Você quer cuidar do seu carro, você tem que ter um mecânico de confiança. Cuidar da sua saúde, tem que ter um médico de confiança. Entendeu? E assim, gente, o que eu falo sempre, não confie em nada que ninguém fale. Você tem que desconfiar de tudo e de todos o tempo todo. E o principal é o seguinte, a experimentação. A pessoa que mais conhece o próprio corpo é a gente mesmo, não é seu médico, não é seu ginecologista, é a gente mesmo. É a experimentação. Ah, tá. Como, doutor? Não, tomo leite, sinto mal, estufo, dá flatulência. Pô, leite faz mal pra você. Tem que tirar. Ah, não, eu como glúten, como biscoito que tem glúten, farinha de trigo, sinto mal, fico pesado, energia ruim. Tem que tirar. Então, experimentação. É simplesmente ver o que seu corpo... O corpo emite Aceita, sinais, né? sintomas. O corpo emite sinais claros, evidentes. Ele te fala o que é bom, o que é ruim. Tem Doutor, que saber perceber, né? a questão da suplementação, a gente está vendo aí que pode ser através de comprimidos, tá? Mas tem também a suplementação, que são aqueles pós que geralmente muito nutricionistas, Os whey. A família whey. indicam. Aquilo ali realmente é um suplemento eficaz para a saúde? Com certeza. Por exemplo, o suplemento mais eficaz, mais estudado e mais seguro que tem no planeta chama creatina. A creatina, qualquer um de nós pode usar, ajuda na questão da recuperação muscular, do aumento da resistência física, da construção de músculo. Tem trabalhos mostrando até que melhora da memória, a nível cognitivo. Então, Creatina deve ser usado. Eu fiquei animado quando vi uma declaração parecida com a do senhor, mas depois eu descobri também o outro médico falando que, mas não é toda creatina, tem muita marca de creatina, que eu desanimei de novo. Não, mas é o seguinte, a creatina em si é legal. O problema é que tem muita falsificação. Por exemplo, quando creatina é bacana, custa aí um potinho em torno de 150, 200 reais. Aí você tem que comprar aquela creatina monohidratada. E esse potinho de 150 reais dura quanto tempo? Aí depende do seu peso, né? Porque a creatina, o uso dela é 0,7 gramas por quilo de peso. Sim. Certo? Então vai depender do seu peso. Você vai multiplicar, mas em geral é 5 gramas. É 0,07 gramas por quilo de peso. Quilo de peso. Em geral vai dar aí em torno de, não sei, mais ou menos 5 gramas, entre 3 a 7 gramas. Então um potinho daqui vai dar mais ou menos por um mês. Entendeu? Se você usar todo dia, porque você tem que usar contínuo. E tem outra certificação da creatina, que chama um selo Creapure, que é aquela creatina que não tem nenhum tipo de metal pesado, de Esse é o selo, então. Selo Esse é o selo. Creapure, que é o que a gente mais usa. Mas, na verdade, a creatina, existem falsificações em que o cara, em vez de te mandar creatina, te manda maisena. Deve falsificar até o selo, né? Se bobear. Com certeza. Verdade. O Brasil sabe o que é, falsificam praticamente tudo. Mas a creatina em si, sendo ela monohidratada, se ela tiver o selo Creapure, melhor ainda, porque você vai estar tomando um produto que é isento de metais pesados. Tem que ser monohidratado. Monohidratado, isso é o principal. Sendo de uma marca boa, não precisa nem ser Creapure. Entendeu? Você está garantido. Agora você tem que saber onde você compra. Por exemplo, comprar, por exemplo, pela internet, tem que ter cuidado. Porque tem muita falsificação. Eu, por exemplo, já comprei whey falsificado. Comprei pelo Mercado Livre. Como é que o senhor percebeu que era falsificado? Pelo cheiro. O cheiro era um cheiro que não dava para... Entendeu? Eu já tinha comprado várias vezes whey, o cheiro não era compatível. Falei, não, aqui não tem como. E o preço? Se você vai lá, o negócio custa 300 reais, você acha por 100, pô, pode desconfiar, cara. Ele caiu, hein? Pode desconfiar. Não, mas a diferença não era tão gritante assim. E além de ser médico, Sônia, e ele é muito referência para falar sobre isso, porque ele pratica muitas atividades físicas. Já encontrei com ele correndo pela rua. Então, né? Eu uso, com certeza. A suplementação, ela pode substituir uma alimentação? Não. Como eu te falei, suplementação é suplementar. A gente tem que procurar, na alimentação, repor tudo que a gente precisa.
Mas como eu havia falado com você em off aqui, às vezes o sujeito, por exemplo, um triatleta, por exemplo, um cara que, né, triatleta profissional, que faz aí cerca de 20 horas de atividade física por semana, é muito difícil que ele consiga repor tudo que ele precisa só na alimentação. Eu acho que é quase que impossível. Vai depender da individualidade biológica do sujeito. Ele tem cara que tem uma saúde de ferro, camarada, né? Consegue, mas via de regra vai ter que suplementar alguma coisa. Mas a suplementação, como diz, é suplementar o que nossa alimentação não consegue compor. Porque aí entra uma outra variável muito importante também. E aí não só porque você pensou em suplementação só com comprimidos, com pó, mas existe a suplementação parenteral, intramuscular, intravenosa. Inclusive tem alguns suplementos que o ideal é que sejam parenterais. Por exemplo, a coenzima Q10, você já deve ter escutado falar em coenzima Q10, né? Que é a enzima que ajuda o coração, etc. Tal. Ela, se for oral, você despreza 95% dela. Ela só serve se for sublingual ou intramuscular, injetável. Ela ajuda o coração em que sentido? Ela fortalece o miocárdio, ela melhora a nossa produção de energia pela mitocôndria. Né? Mas você, quando faz exercício, você não está também fortalecendo o músculo do coração ou não? Tá. Mas aí a coenzima ajuda a melhorar mais ainda isso aí. É um suplemento para fortalecer a musculatura, sobretudo do coração. Mas quando você faz o exercício, você já não está no limite já do que você tem que exercitar, não? Você fazendo a mais, não pode correr qualquer problema? Pode, com certeza. Tudo demais é sobra, né? Tudo demais é sobra, inclusive exercício físico. Você tem que ir no seu limite. Você tem que se conhecer. Mais uma vez, a experimentação. Como eu às vezes gosto de dizer, sedentarismo faz mal à saúde, mas excesso de atividade física também não é benéfico. Oxida mais até do que o sedentarismo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque tudo é um equilíbrio, tudo é uma composição. Tem que ter, o ser humano hoje, na vida que a gente vive, no mundo que a gente vive, se não tiver atividade física, ele não vai conseguir ser saudável. É impossível. Mas aí o que eu recomendo? Umas 5 horas, pelo menos, por semana, entre 5 e 10, né? Uma parte de exercício aeróbio, outra parte de exercício de força, tem que ter para compor. Sobretudo que nós estamos envelhecendo mais, existe um fenômeno chamado sarcopenia, que depois dos 40 anos, a cada década que a gente vive, isso é dado estatístico, isso é dado científico. Depois dos 40, cada década que você vive, você perde 1 quilo de massa magra. E aí você compõe um problema da chamada sarcopenia. E com o que a gente locomove? A gente locomove com músculo. Ninguém locomove com osso e com pele. Por isso que você vê os idosos, muitos idosos, com cifose, corcunda, com dificuldade de andar, de subir escada, porque não construíram massa magra, não fabricaram músculo. E você fabrica músculo com alimentação, com a suplementação em parte, e sobretudo com exercício de força, musculação. Né? E eu queria deixar bem claro aqui sobre a questão da suplementação, gente, é só a cerejinha do bolo. O básico e o mais importante é uma dieta equilibrada, é o exercício físico diário, são bons hábitos. Eu aqui, por exemplo, os pacientes vão no consultório, eu explico bem para eles, o mais importante cabe a você fazer. Eu vou te dar o norte, vou te dar as instruções, né? Se você quiser agregar aqui alguma coisa a mais, que é a suplementação, seja ela parenteral, seja ela oral, vai ser muito bem-vinda, né? Mas, eu queria desmistificar esse negócio de... Porque eu não saí da minha zona de conforto da medicina convencional para vir agora pregar que fazer tudo, suplementa, tudo. Não. Existe a máfia de branco? Existe a máfia de branco. Não posso deixar criar agora outra máfia de branco de vender suplemento, que é uma indústria também bilionária, que rouba também e que engana. Eu não vou participar desse teatro novamente, né? Então, estou aqui e gostaria de falar isso. Uma coisa que eu acho que interessante que está acontecendo, eu vejo isso muito nos perfis de redes sociais, dos educadores físicos, de quem pratica exercício físico, e eu acho que aí eles vão ao encontro de que os médicos sempre falaram, são dos benefícios do sono. Impressionante como todo educador físico hoje faz questão de... Era um discurso que a gente não via muito tempos atrás. Focava-se muito no exercício físico, mas hoje a gente vê o próprio educador físico, olha, sono, batendo muito nessa tecla. Interessante, isso é importante. O senhor chegou falando disso aqui, olha, sono. Demais. Inclusive, Carlos, você já deve ter escutado aquela frase. Repouso também é treino. Porque, por exemplo, quando você faz o exercício de força, a musculação, você quebra a fibra muscular. E que hora que você vai recompor ela? Que hora que você vai fabricar outra fibra muscular? Durante o sono, durante o repouso. Você vai fabricar uma fibra muscular mais forte e mais potente e com mais força. Então você tem que quebrar, mas você tem que ter um momento para recuperar. E aí que entra o sono, e não só por isso, não só pelo repouso. No sono, o que acontece? Teoricamente, a gente deveria dormir pelo menos 30% da vida da gente. É necessário,
Para você viver bem 16 horas acordado, você tem que dormir bem 8 horas. Isso é fato. Entre 6 e 8 horas é o mínimo. Existem aí 5% da população, tipo, eu, por exemplo, sou uma pessoa delas. 4 horas é suficiente para mim. Mas é 5% das pessoas. 95% tem que dormir entre 6 e 8 horas. Durante o sono, o que acontece? Você repousa, você descansa o seu tubo digestivo, boca até ânus, endotélio. Para quê? Como é que você vai absorver nutrientes? Se você tem o intestino inflamado, todo rebentado, ele precisa estar descansado. A maior parte dos hormônios todos são fabricados à noite. São secretados pelas glândulas à noite. Só um segundo. E aí é o seguinte, o sono... Existia um cara, o preparador físico do Ayrton Senna, Nuno Cobra. Sim. Semente da Vitória, o livro magnífico desse cara. Esse cara não era médico, mas esse cara, aquele é um clássico. O Senna dormia bem. Você vê, qualquer pessoa, eu, por exemplo, minha performance esportiva, quando eu durmo bem, é outra, completamente diferente. Qualquer um de nós. Tem algum suplemento para dormir melhor? Porque quando o senhor fala aí de dormir, às vezes você até tem vontade de dormir, né? Você deita, você fica ali pensando em tudo e não dorme. Eu sou dessas pessoas, que eu não consigo dormir antes de meia-noite. E no outro dia, 6 e pouquinho, já estou acelerada. Existe alguma coisa que possa ser feito? Foi bom você tocar nesse ponto, porque é o seguinte, eu sou entusiasta da medicina preventiva, dos pilares da longevidade. Eu sou fascinado pela longevidade, até porque eu quero viver pelo menos uns 150 anos. Então, assim, já estou em busca disso para mim e para transbordar para os meus pacientes. Então, assim, pensa bem, atenção, os pilares da longevidade. Primeiro disparado, sono. Segundo, alimentação. Terceiro, controle de estresse. E quarto, atividade física. Por que eu ponho atividade física em quarto? Porque é mais fácil. Atividade física, não, é só querer. Agora, eu quero dormir bem, mas eu consigo dormir bem só querendo? Não. Se eu só quiser caminhar, eu caminho. Mas se eu quiser dormir, depende. Agora, antes de pensar em suplemento para dormir, vamos pensar na higiene do sono, no básico. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer o básico primeiro. Se o básico não funciona, eu vou partir para a suplementação. Se o básico com suplementação não funciona, eu vou pensar em medicamentos. Certo? E o que é a higiene do sono? Ter horário para deitar para dormir, ter horário para acordar, apagar as luzes ao final do dia. Quanto menos luz, menor interferência da produção de melatonina pela glândula pineal. E a melatonina é o hormônio do sono. Hoje ela é até considerada mais que um hormônio. A melatonina é considerada, ela está acima dos hormônios. Ela fosforila todos os receptores das glândulas corporais, todas. Tem inúmeras funções. O sono hoje é considerado só um plus da melatonina. Dormir no máximo até as 23 horas, porque você começa a secretar melatonina, você secreta praticamente o dia inteiro. Mas depois das 6 horas, quando o sol se põe, é que vem uma maior produção de melatonina. Para quê? Para atingir o pico de melatonina por volta de 2, 3 horas da madrugada, para fazer repousar a pineal, que é a glândula que fabrica a melatonina. Porque a pineal é do tamanho de uma ervilha. E ela precisa de um tempo para ela poder descansar, para ela continuar fabricando melatonina no outro dia. E o horário que ela vai usar é o quê? Entre 2 e 3 horas da madrugada para descansar. E importante, para vocês terem uma ideia do que é higiene do sono. Quando a gente fala meia-noite, quer dizer o quê? Meio da noite. Tem gente que vai dormir no meio da noite. Não faz o menor sentido. Só pra você, um dado importante, um dado científico. A cada hora que você dorme até a meia-noite, você descansa o seu cérebro 2 horas. O equivalente a um descanso de 2 horas. E a cada hora que você dorme depois da meia-noite, o descanso é de 20 minutos. O senhor sabe que a primeira vez que eu ouvi alguém falando dessa história da meia-noite, eu achei que era uma coisa meio mística. Depois é que eu fui entender que não tem nada a ver com misticismo, que é tudo científico, que é tudo fisiológico. E agora eu estou explicando mais detalhadamente, a gente conseguir entender melhor ainda. Então, a história de dormir... Estou tentando isso, mas não é fácil, não. Não é fácil. São muitos apelos. Dependendo do serviço da pessoa, né? O cara que trabalha de turno está vendendo saúde, não tem jeito. Mas vai pagar um preço na frente. Por exemplo, policial militar, até mesmo os médicos, né? Que dão plantão, é um negócio complicado. O pessoal que trabalha, os porteiros, os vigilantes, turno, né? Os frentistas de postos de combustíveis, né? Muita gente, né? Muita gente. Mas e a questão da ansiedade e da depressão? É falta também no desequilíbrio dos hormônios ou não? Demais. Tem muita coisa a ver. Já vi, você vê. A proporção de mulheres que entram em quadro de depressão depois da menopausa é muito maior. Estatisticamente falando, é muito maior. Pra você ter ideia, se compara uma mulher antes de fazer menopausa, antes da sua última menstruação, com mulheres que fizeram menopausa, vamos comparar aqui o fator protetivo do estradiol para prevenção de infarto, por exemplo. As mulheres, elas têm uma chance 5 vezes menor de infartar antes de menopausar do que os homens.
Depois que elas menopausam, que elas entram no climatério, praticamente se equipara aos homens na estatística de infarto. Porque elas perdem a proteção hormonal. Doutor, eu vou falar de uma vitamina aqui, que eu acho que talvez depois, não tem nenhuma base estatística para falar isso, mas eu sei que era muito procurada. É a tal da vitamina D, né? Uhum. Na época da Covid, então, tá todo mundo enlouquecido atrás de vitamina D. Alguém falou que a vitamina D seria interessante e tal. É uma vitamina que a gente pode comprar, por exemplo, na farmácia sem problemas de consciência, ou ela também tem as suas regrinhas, no caso da suplementação mesmo, do comprimidinho lá de vitamina D? Não, na verdade é o seguinte, você vê que a gente tem que aproveitar tudo que acontece no mundo com a gente para a gente aprender. De fato, o que eu percebo com essa pandemia, houve um boom dessa preocupação com saúde e tudo, porque as pessoas começaram a entender o seguinte, eu tenho que estar bem de saúde, porque se chega um vírus e me derruba, como é que eu vou fazer? Então a vitamina D ela ficou muito em voga, porque tem vários trabalhos já mostravam antes que a vitamina D, ela não é só aquela vitamina que melhora a nossa absorção de cálcio, ou seja, porque a vitamina D ela tem a função de diminuir a excreção urinária de cálcio e aumentar a absorção intestinal. Então ela faz uma hipercalcemia. E esse cálcio vai ser utilizado o quê? Na calcificação dos ossos e dos dentes. Isso era o que a gente sabia primariamente da vitamina D já há muito tempo. Quer dizer, eu já sei há mais tempo também, já venho estudando isso há muito tempo, que a vitamina D é o principal imunomodulador do nosso corpo. Ela controla o nosso sistema imune. Haja vista que tem um neurologista famoso em São Paulo, chamado Coimbra, que existe até um protocolo chamado Protocolo Coimbra. O Protocolo Coimbra trata várias doenças autoimunes, tipo esclerose múltipla, tipo artrite reumatoide, tipo síndrome de Sjögren, essas doenças autoimunes da reumatologia, da neurologia. Ele faz esse tratamento há muito tempo, usando, por exemplo, só para você ter ideia, 300 mil unidades de vitamina D por dia. 300 mil. É lógico que não é só a vitamina D, tem todo um processo de melhora de desbiose, de suplementação, de monitoramento. Então, Carlos, não é simples assim, né? Também de falar que vai na farmácia, depende, tem que fazer a dosagem. A partir da dosagem, o ideal da vitamina D é ficar entre 80 e 120, de acordo com os últimos trabalhos mais adequados, né? Porque se você pegar lá no laboratório, o que está lá? Valor de referência, acima de 20. Mas acima de 20 pode ser 21, 22, 30, 40, peraí, quanto? Então, assim, aí você sabe que níveis entre 80 e 120 vai ter ação, além da parte óssea e dentária, na parte da modulação, né, da imunidade. E foram feitos trabalhos que certificaram muito isso aí, a vitamina D na época da pandemia. Teve um trabalho chinês com 700 pessoas que mostrou o seguinte, pessoas com vitamina D abaixo de 19, se desenvolver um Covid, a doença, a chance de morte era quase 100%. Maior. Agora, quem tinha uma vitamina D acima de 30, a mortalidade era muito menor. Isso foi feito vários trabalhos na época da pandemia, né? Então, assim, é lógico que trabalho científico é aquilo que você falou, assim como a internet, é uma coisa meio maluca, né? Às vezes tem 500 trabalhos. Ninguém leu todos para saber. Então, assim... Vai que tem um estudo que conteste esse. Então, assim, aí o que tem que ser? O que se usa muito são as meta-análises. As meta-análises é um aglomerado de trabalhos que você vai depurar ali o que aquele monte de trabalho falou. As meta-análises têm esse sentido. E assim, saber a metodologia, por isso que é importante entender e saber ler até um trabalho científico. Metodologia, materiais e métodos, conclusão, porque também não adianta só ter o trabalho, tem que saber, né, a interpretação. Uma dúvida que eu tenho em relação à vitamina D, tomando a vitamina D como indicada direitinho, dosada pelo médico, ela pressupõe que eu possa abrir mão do sol, ou ainda assim, mesmo tomando comprimidinho lá direitinho, o sol é importante para sintetizar a vitamina D? Veja bem, abrir mão do sol jamais, que o sol não é só a vitamina D, né? Porque o sol, os raios ultravioleta transformam o colesterol da pele em vitamina D. A partir do momento que você suplementa oral, não precisa mais para esse fim, mas jamais substituir o sol, porque o sol tem outras funções de regular o ciclo circadiano, liberação de hormônios. Você dá bem com os dermatologistas. Não, até que assim, mas na verdade, Carlos, eles vão ficar com raiva de mim com o que eu vou falar agora, mas da década de 30 para baixo, que não tinha, proteção solar, não tinha nada, não existia câncer de pele. Câncer de pele apareceu agora. Mas não tem essa questão da atmosfera, da camada de ozônio? Talvez sim, talvez não, mas assim, na verdade... Você sabe que tem muita coisa da natureza que falam que não sei o quê, que o buraco da camada de ozônio é de tanto tamanho e tal. E aí tá aí há muito tempo e nada mudou. Então tem esses catastrofistas. Os caras fazem catástrofe e nada acontece. Então assim,
Pra mim, de vez em quando, tem coisa de ambientalista, meio maluco, sabe? Então, assim, eu desconfio um pouco disso. Enfim, mas os dados são bem assim... Você não vê câncer de pele em funcionário de fazenda, cara. Mesmo hoje. Você não vê. Agora você vê câncer de pele em gente da cidade. O cara fica na fazenda, eu nunca vi. No Eu tenho, sol, assim, 24 lógico, eu horas. não tô querendo dizer que isso não é dado científico nenhum, né? Sim. Mas assim, a pessoa que fica ali ao sol... É lógico que o sol também demais, gente, não vai fazer bem, né? O cara vai ficar todo... O cara tem 50, tem cara de 80. Ainda que ele não pegue pode. um câncer de pele, mas o envelhecimento pelo sol Envelhecimento da também é um pele, fato. acho que tudo a composição é o equilíbrio, né? Acho que tudo tem que ter o equilíbrio. Quer dizer, por exemplo, para a fabricação de 25 mil unidades de vitamina D por dia, você precisa de meia hora de exposição solar. 30 minutos, quer dizer... Então, assim... E agora, pode ser exemplo, aquele solzinho mais leve, das 10 da manhã, de antes de 10 da manhã, ou tem que ser um o sol ideal é o mais... sol mais do meio-dia, por causa da inclinação, né? Para pegar melhor na sua pele. E outra coisa que é importante... O sol, para transformar colesterol em vitamina D, não adianta só bater sol onde bate sol todo dia, porque o colesterol dessa região já acabou todo. Tem que ser o mesmo? colesterol de áreas pouco expostas, por exemplo, entre as coxas, abdômen, dorso, aquelas áreas mais brancas do nosso corpo que não foram expostas. Então, assim, para fabricar, por exemplo, numa pessoa, num adulto jovem, 25 mil unidades de vitamina D por dia, 30 minutos com 80% do corpo descoberto. Ou seja, traje de banho, né? Traje de banho. Por isso que é meio que infactível, porque quem vai ficar todo dia com traje de banho, meia hora exposto ao sol todo dia? Às vezes é melhor suplementar. Ele acabou de me desiludir, porque às vezes eu pego a estrada, estou no banco lá de passageiro do carro, deixo o braço, agora eu vou pegar uma vitamina D. Não adianta, ele já usou tudo. Mas é melhor suplementar. Eu acho que é melhor, acho que é mais prudente, sabe assim? Eu acho que é mais certo, né? Porque A assim, suplementação, tem alguém que não pode fazer uso? como eu te falei, depende das dosagens. Você faz uma dosagem na pessoa e já está tudo no teto, tudo bom, não tem que suplementar. Não Mas tem algum problema de necessidade. saúde? Se a pessoa tem uma diabetes, se a pessoa tem um problema de pressão, tem algum risco também? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, vai depender do que a pessoa tem, aí é muito difícil, aí é individual, né? Aí é personalizado, estudar bem a pessoa, ver os exames, ver as queixas que ela tem, ver tudo direitinho. Cada caso O senhor é um caso. falou sobre a questão da suplementação, né? Tanto oral, né? Como Parenteral. parenteral. Parenteral que é intramuscular, ou intravenosa ou subcutânea, né? Aí, qual que é a mais eficiente? O senhor falou que é a injetável? É injetável. E vou te explicar por quê. Não é porque eu estou vendendo isso, não. Muitos dos meus colegas vão falar que eu estou vendendo isso, mas não é. Não, veja bem, tudo que eu tomo oral, eu dependo do meu tubo digestivo para absorver, ué. Então, eu entra pela boca para ser absorvido lá no intestino. Primeiro, se você tem um intestino desbiótico, com alguma inflamação, você já não vai absorver tudo que você engoliu. Mas e para que isso? Para ir para onde? Para a célula. Quando eu faço uma medicação na veia, eu não vou perder nada, é zero perca, vai para a célula. Se eu faço intramuscular, caminha um pouquinho mais lento, mas vai. Não precisa do tubo digestivo para absorver. A absorção é quase 100%, pode ser um pouco errática, eu não vou saber o tempo exato, mas vai chegar na célula. E subcutâneo, praticamente a mesma coisa. Agora, quando é oral, aí depende de uma série de fatores. Depende do produto em si, depende do tubo digestivo da pessoa, se não tem nenhum tipo de desbiose, né, que é inflamação intestinal. Então, você não tem como saber quanto que vai ser absorvido aquilo que você toma. Não tem. Já que o senhor falou que está vendendo, como é que funciona a questão? Vamos supor assim, eu chego lá, estou meio desanimada, tá? Eu posso tomar um injetável ou preciso dos exames? Precisa da consulta primeiramente, depois dos exames. Como eu falei, O exame é indispensável. indispensável. Assim, o exame é indispensável, mas só vamos entender mais uma coisinha que é importante que as pessoas entendam. Exame de sangue é para o médico ter, na verdade, um parâmetro de tratamento e controle. Porque quando eu doso, por exemplo, magnésio no sangue, eu doso lá o magnésio, tem um valor de referência, tal. Eu estou inferindo que aquele valor sérico, ou seja, que é o valor que está no sangue, é similar ao valor que está dentro da célula. Porque eu não doso o magnésio dentro da célula. Porque o que me interessa é o valor intracelular. Mas não tem como, é infactível eu dosar as coisas dentro da célula. Então eu doso no sangue, no soro. Então eu infiro. Por que serve como parâmetro? Porque eu doso do Carlos. Aí eu começo a suplementar. Quando eu dosar de novo, já em suplementação, eu vou comparar. Vai me servir de parâmetro, de análise. Porque o que mais importa no tratamento médico é o que o paciente me fala. É o que ele me fala de queixa. Se, por exemplo, o Carlos chega lá e conta uma história para mim, eu peço o exame, e a história que o exame me conta é outra, eu descarto o exame e vou escutar o que o Carlos está me falando. Entendeu? Isso é muito... Eu já cheguei ao médico, certeza que eu estava com câncer de estômago, né? De tanta dor que eu estava sentindo. Vieram dos exames,
Ah, você está com princípio de gastrite e tal, só cortar o refrigerante. Já cortei há 15 anos. E o estômago continua doendo. E parou de doer, sim. Ah, não, parou de doer. Ô, doutor, a gente sabe que talvez um injetável, o valor é pagável, mas quando você tem que fazer um tratamento maior, é um valor considerável ou não? Porque muitas das vezes a gente começa a fazer esse tipo de tratamento e acaba parando porque às vezes o valor vai ficando muito alto, aí você vai, desconsidera e para o tratamento pela metade. Como é que fica esse tratamento pela metade Por e os exemplo, custos? na verdade, sim, depende do poder aquisitivo do paciente. Você tem que adequar o que o paciente pode, né, e suplementar o que é possível. Eu acho assim, é melhor fazer algo que não fazer nada, entendeu? Por exemplo, só para você ter ideia, desmistificando um pouco de injetável, que talvez seja caro. Algumas coisas podem ser um tratamento, enfim. Mas, por exemplo, se eu quero suplementar a vitamina D, se eu for comprar, por exemplo, 4 comprimidos de vitamina D de 50 mil, que seria um uso razoável, 1 por semana durante 8 semanas, seria 8 comprimidos de vitamina D. Vai ficar em torno de R$250, acima de R$200. Um injetável que você toma uma injeção só, e já fica ali uma dose de 600 mil unidades de vitamina D, é esse valor que eu compro lá, R$250. Assim, e uma injeção só, não corre a vida, tem que tomar 8 semanas para chegar naquele valor. Dá na mesma, né? Então, assim, é lógico, não é só vitamina D, tem outras coisas. E, assim, é o que eu falo com os pacientes. Se a pessoa não tem condição, tudo bem, mas faz o que tem condição, propõe, enfim. Eu acho assim, é igual aquela história. É melhor eu fazer 20 minutos de atividade física do que eu não fazer nada. Você entendeu? E, na verdade, o que importa, o que mais importante, falar aqui pro povo mesmo, o mais importante é o que, gente? É dieta e atividade física. O restante é a cerejinha do bolo, vai compor, vai ajudar, vai te motivar, você vai se sentir mais animado. Mas isso é só a cerejinha. O maior desafio é você cumprir aquela coisa da constância, da disciplina, de alimentar bem todo dia, de dormir mais cedo possível, né? De fazer sua atividadezinha física, seja ela meia hora pelo menos 20 minutos todo dia, ou de segunda a sexta. Isso é que vai impactar lá na frente. Agora, por exemplo, o Usain Bolt, vou dar um exemplo do Usain Bolt, que é o corredor famoso dos 100 metros rasos. Ele treinou 10 anos para melhorar 9 segundos. O sujeito aí faz uma dieta em um mês e já está querendo resultado. Tem que ter uma constância, tem que ter paciência, tem que ter, entendeu? Tem que ter inteligência, tem que, né? Falando em dieta, agora um capítulo, isso também dá um livro, né? Sua Majestade ou Carboidrato. A gente encontra pessoas aí que eliminei o carboidrato da minha vida, não como arroz, não como pão, não como bolo, nem cereja, você falou da cereja do bolo, o cara não come. Como é que faz? É para fazer isso? Não, né? Eu estava lendo outro dia que o carboidrato, quando você tira o carboidrato, tá ligado até ao mau hálito. Tem isso a ver? Essa informação eu não do mau hálito não. Do mau hálito não. Talvez é porque você fica em jejum, né? Isso. Mas o fato é o seguinte, na verdade, essa questão da dieta, das aplicações de dieta, da estratégia para usar, é muito variável. Por exemplo, até a estratégia de 3 em 3 horas em algumas pessoas é válida. Por exemplo, o camarada quer fazer hipertrofia, quer ficar forte, quer ganhar músculo. Ele tem que comer muito. Ele tem que comer de 3 em 3 horas, porque tem que dar um aporte de carboidrato, de proteína para o corpo, para fabricar músculo. Diferentemente, eu estou acima do peso, estou obeso, quero emagrecer, você tem que fazer déficit calórico, você tem que fazer restrição. Não quer dizer que você vai viver em restrição. Mas para você atingir seu objetivo, sua meta, você tem que baixar a caloria, não tem jeito. Como é que você vai queimar gordura se você está comendo carboidrato que o corpo acha muito mais confortável obter energia a partir do carboidrato? O corpo é assim. O corpo sempre tenta utilizar aquela maneira mais confortável para ele. Por que ele vai queimar gordura que é muito mais difícil? Entendeu? Então, assim, essa questão do carboidrato, eu não sou carbofóbico, mas o carboidrato a gente tem que diminuir. O problema é que tem gente, Carlos, que come 80% de carboidrato. Aí não tem jeito. E a grande maioria da população. O cara come bolo, biscoito, bolacha no café da manhã, come arroz, macarrão e feijão na hora do almoço, na janta a mesma coisa, no café da tarde vai dar errado. Arroz e macarrão é muito redundante, né? Mas tem isso. Você vê o cara comer arroz no mesmo prato. É um absurdo. Arroz, feijão e macarrão. Quer dizer, entendeu? Fonte de carboidrato. Então, assim, e o carboidrato é importante demais para a energia, para o seu exercício, para atividade física, como pré-treino, porque você obter energia a partir do carboidrato é muito rápido, a combustão é muito rápida, né? Diferentemente da gordura. A gordura é uma combustão mais pesada, mas também é como se fosse aquela queima mais lenta, que para o endurance é muito importante o esportista, o atleta, ele aprender a queimar a gordura, porque é uma energia mais duradoura, que demora mais. O carboidrato é só aquela explosão.
Você entendeu? Mas é importante. Agora, é o que você fala sobre a internet. Até a gente que é médico, às vezes, você fica meio maluco, porque é tanta informação, um fala uma coisa, outro fala outra. Tem um trabalho daquilo, mesmo trabalho científico, um trabalho fala isso, outro trabalho fala outro. Então, assim, é o que eu sempre falo. É experimentação, ter uma pessoa de confiança para você se pautar, para você tirar dúvidas, para você discutir mesmo, conversar. Que eu acho que a consulta hoje, quando você adquire um médico de confiança, é realmente para você ter um parceiro para te auxiliar, para te encorajar e para te dar um norte. Porque a experimentação é da própria pessoa. Tem aquela historinha do cara que chegou ao médico e falou, doutor, pelo que eu li na internet, eu sou o espírito, eu já morri. Né? Porque o cara leu tanta coisa que ele, não, eu tô morto, pelo que eu li aqui já era. Não tem mais jeito, não tem salvação. Já. Tem algum injetável que ajuda as pessoas mais cheinhas? Tem, com certeza. Tem injetáveis, por exemplo, é uma droga que está muito em vogue hoje, por exemplo, o Ozempic, né? A semaglutida, ela é injetável, ela é subcutânea. É uma droga que é utilizada para diabetes, mas também já foi autorizada para uso na obesidade. E assim, eu sou um cara que, não é que eu sou contra medicamento, eu sou contra o excesso de indicação de medicamento. Medicamentos estão aí para serem usados. Óbvio que a indústria, ninguém é bonzinho, ninguém é santinho. O cara vai investir bilhões num produto, ele quer vender, ué. Ele quer pagar as contas, então, mais do que justo. Só que o problema é que aí existem coisas por trás, né? Em que excesso de indicação é que é o problema. Então, assim, todo mundo deve usar o Ozempic? Não, agora a pessoa que chega lá com 50 quilos acima. Tá, beleza, você fazendo dieta, atividade física, você vai conseguir emagrecer, mas, meu amigo, você vai ter que suar a camisa e vão ser anos, pelo menos 1 ou 2 anos, pra você poder derreter aquela gordura. Agora, o Ozempic vai dar uma ajuda, vai motivar o sujeito, porque a vida é uma só, entendeu? Então, assim, é tudo individualizado, ver se não tem contraindicação. Eu uso esse medicamento, acho fantástico, tem excelentes resultados, mas tem que ter cuidado, né? Cada caso é um caso, tem que obedecer, ver o que a pessoa tem, né? Como diz o senhor, né? Exatamente. Carlos, como é que tá seus exames? Os triglicérides estavam meio altos aí um dia desse, tô precisando voltar ao médico. Tomara Tá que, vendo, será que doutor? está assistindo? Doutor, quero agradecer de montão sua participação aqui hoje, altamente relevante. Que bom, obrigado pelo convite aí. Precisando, a gente está à disposição para... Eu acho que é importante usar a internet. Nesse dia a gente eu assim, não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade. Eu acho que tem que fomentar a discussão. Mas eu queria só, mais uma vez, falar isso que o Carlos falou, essa questão da internet, cara. Porque é uma coisa muito... Eu não sei como é que a gente vai fazer para... Eu não acho que regular seria... Porque quem falaria o que é certo e o que é errado é complicado. Mas, realmente, assim, eu acho que tem que partir da própria pessoa em ter um bom senso de escutar, digerir, refletir e não sair nem replicando e nem usando para si próprio sem ter uma certa certeza. Porque, senão, a pessoa realmente vai fazer besteira. Porque, assim, é muita gente falando, muita autoridade, né? Falando o tempo todo na internet e está chegando a todo mundo, né? Acho que... Verdade. O meu médico mesmo já me falou que chegam pacientes lá com o diagnóstico para o doutor, como é que você sabe? Não, porque eu li, aí eu faço os exames, não tem nada daquilo, né? Um negócio muito louco. Carlos, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, bom demais estar aqui. Valeu. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.